Bem-vindos de volta! Vocês tiveram um bom feriado de Ferragosto? Nós sim, em casa, com a família, foi muito bom. E eu tenho certeza que cada um de vocês passou um Ferragosto. Um Ferragosto, digamos que é realmente um descanso de meio de verão, onde nos reunimos com as famílias, e é sempre uma bela festa. Digamos, uma bela festa, um bom descanso, né? É um dia em que podemos aproveitar um pouco o sol, o calor e a família, que é a coisa mais linda e a coisa mais importante. Nós vivemos muito a família. Para nós, a família sempre foi uma coisa importante, fundamental. A família é o centro de tudo. E quando você vive a família como o centro da sua vida, naturalmente você coloca Deus no centro da família. Não é que a família tome o lugar de Deus, isso jamais. Porque quando você tem Deus no centro, é Deus quem regula todas as coisas. E quando nós colocamos Deus no centro da nossa família, aí sim as coisas deram certo, começaram a ir mais do que muito bem. Então, com Deus no centro, e depois tem também a família espiritual. E claro, tem vocês, a família espiritual, que estão sempre. Vocês são. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos, de verdade. E depois, sabe, mesmo que a gente não se encontre aqui, vamos nos encontrar todos no céu. Mas imagina que festa! Muito melhor que o feriado de Ferragosto, Nossa Senhora! Nós sempre falamos do banquete das bodas do Cordeiro. O que vocês acham que vai ter nessas bodas do Cordeiro? Então, quando a gente temos que fazer uma pergunta no Facebook. Na minha opinião, vai ter torta caprese, que é aquela torta de amêndoas com chocolate que, não sei se vocês conhecem, mas é deliciosa. E depois vai ter mussarela, com certeza, porque essa é uma coisa boa. E depois, vamos ver. Depois fazemos uma pesquisa sobre o que vai ter nas bodas do Cordeiro. Vamos ver quem prefere o quê? Vamos montar o cardápio? Pessoal, Deus quer nos dar as coisas que a gente gosta. Então nós teremos as coisas que a gente gosta. Com certeza o bolo de amêndoas, ou seja, a torta caprese vai ter, a mussarela também. Vocês concordam? É sim, bora! Mas enfim, vamos seguir em frente no que diz respeito a esses dons de cura. Então, a pergunta é esta: por que nós deveríamos ficar sem os dons de cura? Quer dizer, por que não deveríamos querer receber todos os dons? Por que queremos viver uma vida com as nossas próprias forças, quando Deus colocou à nossa disposição um monte de coisas? Colocou à nossa disposição a sua força e o seu poder. Só precisamos aprender como utilizá-la. É inútil continuarmos com os nossos esforços. Vamos até Ele, vamos até Ele. Então alguns me perguntam, mas como você faz para ir até Ele? Eu vou até ele e digo: Senhor, eu realmente não sei como fazer isso. O Senhor sabe. Sabe o que eu faço quando perco alguma coisa em casa? Eu digo: Espírito Santo, o Senhor estava lá, o Senhor sabe onde eu coloquei, o Senhor sabe onde eu deixei da última vez que usei, o Senhor sabe, me mostra. E depois de um tempo, puf, aparece de novo. Não, a coisa aparece de novo. Sim, a coisa aparece de novo. Não, é assim mesmo. O Espírito Santo te traz à memória aquelas coisas que talvez você não saiba exatamente. E Deus está interessado em todas as pequenas coisas da nossa vida. Em cada mínima coisa da nossa vida, Deus está interessado. E é por esse motivo que Ele nos deu os dons. E é por esse motivo que Paulo nos disse: eu não quero que vocês ignorem quais são os dons. Então nós precisamos receber esses dons e colocá-los em prática. Então ainda estamos nos dons de cura. Então, as curas e os milagres, para que servem? Elas servem para testemunhar o poder de Deus. Então Deus disse tem um versículo que eu sempre guardo no meu coração que diz: eu não darei a minha glória a outro, diz Deus. Eu não darei a minha glória a outro. Então, se nós estivermos dispostos a dar glória a Ele toda vez que recebermos uma cura, que orarmos por algo e a coisa acontecer, e verdadeiramente dermos glória a Ele testemunhando,
Deus fará ainda mais com que cada palavra nossa seja confirmada, assim como os discípulos faziam, vejam que os discípulos não tiveram vida fácil. Eles, Pedro, por ter curado um coxo na Porta Formosa, foi colocado na prisão. Vejam o que Paulo diz. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em discursos persuasivos de sabedoria humana. Eu não quero persuadir ninguém, diz Paulo. Eu te demonstro o poder de Deus. Isso é o que Paulo dizia. Não adianta ficarmos discutindo. Claro que ele nos enviou as cartas explicando bem para que ninguém erre, para que todos possam acertar o alvo, para que todos possam encontrar o caminho certo para suas vidas e acertar cada alvo na vida que Deus preparou para eles. Por esse motivo, Paulo escreveu. Então ele diz: a minha palavra e a minha pregação. Pessoal, eu não quero persuadir vocês de jeito nenhum. Eu não posso persuadir ninguém, dizia Paulo, porque ele sabia muito bem o que João tinha escrito em seu evangelho. Aquelas palavras de Jesus, que virá o Consolador, que o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Paulo sabia muito bem disso. Então ele diz: eu não posso persuadir você de nada, mas posso demonstrar o poder de Deus e como o Espírito Santo opera. E é isso que nós devemos fazer. Você e eu só precisamos fazer isso, demonstrar o poder de Deus. E é por isso que Deus nos deu todos os dons, incluindo o dom de curas e o dom de operar milagres, que são dons que, digamos, ultimamente na igreja, estão sendo usados um pouco, eu diria. E é também por isso que as pessoas não conseguem acreditar. Mas também, devo dizer a verdade, há muitas pessoas que receberam milagres e depois não continuaram com Deus. Não é que o milagre mude a pessoa. Meu Deus, muitas vezes o milagre sim muda a pessoa. E como muda? Quando a pessoa compreende que o amor de Deus, ou seja, porque foi tão amada que Deus a curou, então elas conseguem, quando não apenas recebem o milagre, mas quando depois caminham. Mas de fato, até os leprosos. Vocês se lembram da história dos 10 leprosos? Que é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Acho que memorizei aqui em cima. Que é esta? Que é o dom de curas quando é gradual, né? Nós vimos o instantâneo, mas este é gradual, que é este. Ao ir para Jerusalém, Jesus passava pelas fronteiras da Samaria e da Galileia, e, ao entrar em um povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos que pararam longe dele porque não podiam se aproximar. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele lhes disse: ide mostrar. Vejam a oração de Jesus, mas vejam a sua segurança de que o Pai o respondia qual era. Simplesmente disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Vejam a fé que Jesus tinha, a confiança que ele tinha em Deus. Vejam, nós precisamos chegar a isso. Nós precisamos chegar a uma fé e confiança total que Deus quer mostrar através de você, através de mim. Ele deseja isso. E este é um milagre gradual, onde você não vê o resultado instantaneamente, porque muitas vezes podemos nos desencorajar. Nós oramos e a dor de cabeça da pessoa não passou, a pessoa... Não nos desencorajamos, porque muitos milagres são, na verdade, graduais. De fato, diz: vendo-os, disse-lhes: ide. Um momento que vou aumentar um pouco. Pronto. E de mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto iam, foram purificados da lepra. Um deles, que foi purificado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e se jogou aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe. Ora, este era um samaritano. Não era do povo de Deus, era um samaritano. Jesus, respondendo, o que lhe diz? Mas os 10, não foram todos purificados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou ninguém que tenha voltado para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. Mas ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E depois, o que ele diz? Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Ele recebeu a cura física, não é garantia de salvação.
Não, a cura física é garantia de cura física. Quando você ora por uma pessoa, mesmo que a fé da pessoa possa estar vacilante, a sua fé, lembrem-se dos 4 amigos que levaram o paralítico e o desceram pelo telhado? Pois é, assim pode acontecer. Pode acontecer de você ter fé pela pessoa. Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Por exemplo, aconteceu uma vez que uma pessoa que eu conheço, que conheço bem, é um casal. Eles estavam passeando aqui perto de casa, minha casa. Eu os encontro e digo, mas vocês querem vir tomar um café? E eles disseram, não, 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 meu pé tá doendo muito, só quero ir pra casa, não quero parar. E eu disse, mas como? Na hora? Ele diz, mas e o pé? Então aqui eu posso mostrar a glória de Deus. E então ele disse, mas posso orar por você? E ele ora. Ele estava preocupado porque essa pessoa estava preocupada porque precisava ir trabalhar e faz um trabalho em pé e não teria conseguido trabalhar. Então, ela estava preocupada, essa pessoa. Ela dizia, como é que eu faço? Eu preciso enfrentar uma temporada de trabalho. Eu disse a ela, mas olha, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é igual, assim como Jesus curava naquela época, Jesus está vivo, Ele cura agora. Vamos orar? E assim nós oramos, e essas dores que estavam embaixo do calcanhar, primeiro diminuíram. Na primeira vez que oramos. Na segunda vez que oramos, ainda no mesmo dia, porque foi assim, eu repreendi a dor, ordenei ordem no corpo dela e a dor diminuiu. Ela disse, sim, mas ainda sinto um pouco de dor. Na segunda vez eu orei de novo. Na terceira vez eu disse, escuta, eu já orei 2 vezes. Você quer orar agora? Vá buscar a cura. E oramos juntos, ele foi buscar aquela cura em nome de Jesus. Ele a recebeu. Aquela dor pela qual ele tinha ido ao terapeuta passou completamente. Ele já fazia tratamentos há talvez 1 ano e não passava. E Deus o curou em quanto tempo? 3 minutos? Mas isso não foi garantia de que a pessoa tenha seguido o caminho com Deus. Isso não é garantia. A cura não é garantia de firmeza. Não é garantia de que a pessoa depois siga a Deus. Mas é a manifestação do seu poder. Talvez por um momento a pessoa possa não seguir a Deus, mas Deus é tão bom, é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele sempre vai buscar as pessoas para trazê-las de volta. Esse é o Deus que eu conheço. Deus é maravilhoso. E ele tem muitas maneiras de falar com as pessoas, e uma delas é também o milagre. E uma delas é o milagre, uma delas é a cura. Ele tem muitas maneiras. Mas nem sempre o milagre, digamos, a cura, é sinônimo de que as pessoas seguirão a Deus. Mas não importa, porque se elas não seguirem a Deus, será Deus quem as abraçará novamente. Enquanto isso, nós continuamos a rezar por todas as pessoas, tanto as que receberam milagres quanto as que não receberam, as pessoas que ainda estão um pouco em compasso de espera, nós rezamos porque sabemos que Deus tem um grande plano para elas. E assim que elas entrarem nesse plano, aleluia, verão a vida mudar. Aleluia! Porque se Deus faz milagres tão maravilhosos, tão lindos, Ele não vai deixar tudo sem solução. É assim, Deus é isso. Então, o milagre gradual, digamos assim, enquanto eles iam, eles eram purificados. Depois, o milagre à distância por meio da palavra. E disso nós já falamos na outra vez, que Jesus diz, eu irei e o curarei, porque o centurião tinha um servo que jazia em casa paralítico, sofrendo. E o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Não sou digno, porque ele nem sequer era judeu. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito a outros, e tenho soldados sob o meu comando. E digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ao ouvir isso, ficou admirado, e disse aos que o seguiam, eu vos digo em verdade que em ninguém em Israel encontrei uma fé tão grande. Ou seja, ele, o centurião, tinha aquela fé total de que bastava que Jesus, de longe, dissesse algo e o servo seria curado.
Vejam só a fé, a confiança deste homem. E nós, às vezes, que estamos nas igrejas, rezamos todos juntos, depois de uma oração dizemos, esperemos. Diga a verdade, alguma vez não aconteceu de você dizer, esperemos. Mas como? Acabamos de terminar de rezar, de proclamar e de rezar com fé e com confiança. Esse esperemos não cabe aqui, porque significa que você ainda tem na mente uma opção de que a coisa poderia não funcionar. Mas Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus quer mostrar a sua glória. Ele te criou para isso. Deus te criou para mostrar a sua glória. Deus te criou para te amar. Deus te criou para te ver vencedor. Deus te criou porque Ele quer ver a vitória em cada área da sua vida. Ele te ama. E agora o netinho tá aqui com a gente. De vez em quando vocês certamente vão ouvir algum barulhinho, ele come, brinca. Mas nós o amamos. Eu, que sou avó, eu o amo Eu daria tudo a ele. Eu dou tudo a ele. Tudo que posso dar. Até o que tá além eu dou a ele. A mãe também, o pai também. E você é filho de Deus. Você é o filho amado. Pensa só no quanto Deus te ama. Se eu, como avó humana, posso amar meu netinho de um jeito que é humano. Claro que eu rezo muito por ele, rezamos juntos. E é tão lindo, sabe? Quando nós rezamos e rezamos em línguas, ele escuta, ele olha e fica em silêncio. Sim, é lindo. É lindo porque as crianças têm uma sensibilidade espiritual. Sabe quando às vezes, nós fazemos versinhos com as crianças, né? Fazemos todos esses versinhos. Não, ore em línguas. Eu falei justamente com uma pessoa no Facebook ou no Messenger, agora eu não me lembro. Ela me disse, mas eu não faço versinhos com meu netinho, eu oro em línguas com ele. E quando você, em vez de fazer versinhos, de falar que lindo e... Sim, isso também é legal, isso também faz parte. É normal, não é que eu não faça, mas existem aqueles momentos em que eu proclamo a palavra de Deus, eu proclamo o plano de Deus sobre ele brincando com ele. E falo em línguas. Por que não? Por que não? Por que não aproveitar cada momento útil para abençoar, para falar bem, para abençoar, para proclamar o plano de Deus sobre a vida deles, para fazer aquelas proclamações sobrenaturais que estão escritas naquele livro da vida e que você pode fazer sobre o seu filho, sobre o seu netinho? Fala com ele em línguas, fala com ele em italiano ou em todas as... Se você fala alemão, se você fala inglês... As línguas do mundo devem ser conhecidas, mas existem aqueles momentos em que você pode falar aquela língua espiritual. E eu te desafio, faça esse teste, você verá como ele vai te ouvir. É isso aí, para nós é assim. Glória a Deus. Bom, voltando ao nosso assunto, o dom de cura. Hoje estou divagando um pouco, mas também é agosto, é hora de relaxar. Então, Jesus ficou maravilhado que o centurião tinha aquela fé que dizia, diga apenas uma palavra, diga só uma palavra ao centurião. Ele diz, se você disser essa palavra, ele será curado, eu sei. E essa confiança permitiu que a cura chegasse de longe. E nós, quantas vezes já oramos à distância? Com certeza. MMA, por exemplo, isso nós já fizemos outras vezes, por exemplo, a unção com óleo, que também é um outro método, a unção com óleo. Aqui Tiago diz, tá alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Às vezes precisamos de um símbolo, de uma simbologia, como se fortalecesse aquela fé, porque o óleo é o símbolo da unção. Já no Antigo Testamento, não é que se você não colocar, não ungir o doente com óleo, ele não sara. Mas às vezes é preciso aquele passo a mais que para fazer aumentar a fé das pessoas. Às vezes é preciso aquele passo a mais.
E aqui, Tiago, não sou eu quem digo, hein? Se você não é a favor da unção, hein? Quem disse foi Tiago. Vá você reclamar com Tiago. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago disse assim: então, se Tiago disse isso, evidentemente alguém precisa desse tipo de oração. Então, não podemos fazer isso. Portanto, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vejam como cura e pecado às vezes estão ligados. Muitas vezes, eu diria quase sempre. Às vezes, há uma grande conexão entre o pecado, ou seja, errar o alvo da própria vida, ter um aperto no peito, ter um remorso interno porque você errou um alvo, porque alguém fez você errar um alvo, porque você tinha um plano e não aconteceu assim, ou porque alguém te fez mal e você precisa perdoá-lo, ou porque você fez mal a alguém e não consegue se perdoar, ou porque você teve um aborto e não consegue se perdoar. Muitos podem ser os motivos, muitos. Você sofreu alguma violência e ainda está com raiva. Mas quando os anciãos da igreja, ou seja, pessoas que conhecem, que têm intimidade com o Espírito Santo, que têm intimidade com a palavra, que têm intimidade com o coração de Deus, porque conhecem a Deus, quando essas pessoas oram por você, ministram a você, falam com você, te ungem com óleo, ou seja, falam com você sobre aquele Espírito Santo, de modo que você sai de lá realmente cheio do Espírito Santo, porque a mente se abre, esse próprio Espírito Santo, através da oração da fé, sempre a necessária fé, salvará o enfermo, o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! Depois diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração do justo tem grande eficácia, e você é justo. Você é justo porque Jesus te tornou justo. Você é justo? Eu te digo de novo, você é justo. Você pode ter errado, você cometeu erros, mas você é um justo que cometeu um erro. Então, se você cometeu um erro, confesse o seu pecado, vá diante de Deus e diga: Senhor, eu errei, mas sei que sou um justo e sei que quando oro, a minha oração tem grande eficácia. Portanto, não é porque você errou ou cometeu um erro que a sua oração não tem eficácia. A sua oração tem eficácia porque você é justo, não porque você se comportou bem, mas porque Jesus te resgatou. Mas se você pecou, ou seja, se você errou o alvo da sua justiça, que você vive aquela alegria porque a justiça te faz viver a alegria, a justiça te faz viver a paz, a justiça te faz viver o amor. Essa é a justiça, e você acerta o alvo da sua vida. Se você não acertou o alvo em uma área da sua vida, isso significa que você pecou, mas não quer dizer que você não é mais justo diante de Deus. Você continua sendo justo, mas cometeu um erro que te fez perder o alvo da beleza, da alegria da sua vida. E então Deus diz: coloque essa situação em ordem, porque você é um justo. Essa coisa não combina com a beleza que você é, não combina com a justiça que você é. Vai fazer as pazes com a pessoa com quem você brigou. Vá, porque ao fazer as pazes, você acerta o alvo do amor. E quando você acerta o alvo do amor, novamente, aquele amor de Deus começa a fluir em você, em direção a você e de você para os outros. E então, onde está o pecado? Não mais, porque você acertou o alvo da sua vida. Porque a palavra pecado significa que você não acertou o alvo. Errar o alvo, a palavra pecado é errar o alvo. Portanto, quando temos um problema, confessamos aos outros: olha, eu errei o alvo de te amar, sinto muito. Eu te critiquei, eu errei o alvo de poder te honrar. Por que não? Por que não ir lá dizer isso? E se você não quiser ir lá dizer, pelo menos vá diante de Deus e diga: Senhor, perdoa-me por ter feito isso. Restaura, faz com que eu possa falar com essa pessoa. Faça com que as coisas... Deus já tem o plano, não se preocupe. Deus já tem o plano, Ele já preparou aquele encontro.
Mas você precisa estar disposto. Diga, sim, Senhor, tô pronto. Tô pronto para esse acordo. Tô pronto para ir e dizer, olha, eu errei o alvo de te amar completamente como Jesus teria te amado. Simples. Se nós reconhecemos nossos erros, estamos tirando um fardo, um tijolo e estamos abrindo espaço para o amor de Deus. É isso. Às vezes se dá tanta ênfase aos pecados que é difícil perdoar, é difícil pedir perdão, é difícil. Não, é lindo. O diabo quer, ele faz um quadro enorme de como é difícil perdoar, de como é difícil ir falar com aquela pessoa. O diabo faz um quadro bem bonito para você, como dizemos em Nápoles. Em Nápoles se diz, um quadro bem pintado, bem bonito. Ele faz todas as nuances de como é difícil, e depois se o outro responder assim, e depois assado, e depois, não, mas você. Mas o quê? Mas o quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é amar o seu irmão, assim como Deus ama você. E o irmão errou? E ame o mesmo assim. Depois Deus cuida disso. Coloque Deus entre você e o irmão. Coloque Jesus no centro e será Jesus quem vai conduzir tudo e você verá a mudança. Mas eu amo tanto Deus porque Deus consegue fazer coisas, a restaurar corações de um jeito tão harmonioso. Porque, sabe, eu nem sei por que estamos falando desse perdão se estamos falando de cura, mas isso tem a ver com a cura, porque o perdão cura. E como cura? Nossa! Mas Deus faz com que, quando há um problema entre duas pessoas, Deus faz com que os corações de ambos sejam curados. E só Ele consegue. Se duas pessoas estão ofendidas, Ele consegue curar os corações de ambas simultaneamente. E eu já vi isso muitas vezes. E eu vi isso comigo também, posso dizer. Comigo também. Eu tive uma cura do coração com uma pessoa que também teve a cura do coração, simultaneamente. Porque Deus é assim. Deus ama todos. Ama a mim e ama a pessoa que errou contra mim ou a pessoa que agiu corretamente e eu errei contra ela. Ele nos ama e quer que sejamos um só. Quer que sejam um, a fim de que o mundo creia. Porque se estamos brigados, nós que somos cristãos, como é que o mundo vai acreditar? Ou não? Dizem, mas como assim? Eles são cristãos e ficam brigando? Mas o que eles estão falando? E nós temos. Isso é uma... Eu nem quero chamar de responsabilidade, é um privilégio que nós temos de poder demonstrar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Amém. Então, veja bem, estávamos conversando aqui antes mesmo de passarmos para o livro de Lucas sobre aquele conceito do milagre que acontece de forma gradual, sabe? E, na verdade, a gente estava justamente discutindo sobre como ocorre essa demonstração de poder divino no nosso dia a dia, não é mesmo? Porque Paulo diz que tudo que ele faz não é discutir sobre Deus, mas é demonstração de espírito e de poder. E depois em Hebreus diz: Ele, que é o resplendor da sua glória, é a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o que ele faz? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas. Todas quer dizer todas. Cada coisa é sustentada pelo quê? Pela palavra do seu poder, pela sua palavra. Cada coisa é sustentada pela sua palavra. Tudo. E você também não é sustentado? E a pessoa à sua frente também não é sustentada? E a pessoa que agora precisa de uma cura e que precisa que talvez você vá orar também não é sustentada? Deus sustenta você porque Ele quer que você vá orar, proclamar aquela cura, e Ele sustenta aquela pessoa que precisa de cura, porque Deus sustenta todos. E como Ele nos sustenta,
Ele me sustenta e me dá força, sustenta você e te dá força, sustenta seu amigo e lhe dá força, sustenta seu inimigo e lhe dá força porque nos ama. Justamente porque Ele nos sustenta, pelo fato de que Ele nos sustenta, nós podemos fazer todas as coisas. Quando o versículo diz, tudo posso naquele que me fortalece, eu também posso perdoar. Isso também é tudo, naquele que me sustenta. Você é sustentado por Deus. E o seu próximo, o seu amigo, é sustentado por Deus, porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele está esperando que essa palavra do seu poder saia da sua boca para trazer cura física, cura espiritual, cura do coração, todo tipo de cura. Porque às vezes nós focamos muito na cura física, no milagre, né? Que vemos a cura. Mas muitas vezes, quando há a cura da alma, então a cura física vem logo em seguida. E é nisso que devemos focar, a cura da alma, que é o maior milagre. A salvação é o maior milagre. A salvação é maior do que uma cura física. E nós precisamos permitir que as pessoas sejam salvas, restauradas, reestruturadas e, então, também curadas. Essa é a sua tarefa, é a minha tarefa. E é por isso que estamos aqui, para compartilhar isso. Então, hoje eu quero concluir com isto. Deixe-se apoiar para dar todos esses passos para ver a cura do seu coração, para ver a cura do coração do outro e para ver a cura física, porque essa é uma demonstração de espírito e de poder. Todos os tipos de cura, começando pela cura interior. Eu te abençoo, rezo por você, para que este encontro que tivemos hoje juntos e com o Espírito Santo possa trazer o fruto do Espírito Santo, para que se possa ver o poder de Deus operando através das suas palavras. Eu te abençoo.